É o balanço hídrico, a gente vai marcar. Então, eu vou fazer o período da manhã. Não sei se elas vão querer que faça todos os períodos amanhã, no dia da prova, né? Caso caia pra alguém. Mas eu vou fazer o período da manhã. Então, a gente vai falar, vai começar às 7 da manhã nosso plantão e vai até o meio-dia, tá? Então, das 7 ao meio-dia eu vou marcar tudo que eu fiz das 7 ao meio-dia. Então, eu vou estar lá com a prescrição médica, eu vou saber o que eu fiz, né? Então, eu vou começar aqui pela dieta integral. Eu dei dieta pra ele às 7 da manhã, né? Então, eu vou marcar aqui 200 ml. Né? Então, às 7 da manhã foi dado 200 ml. E aí, eu vou marcar qual outro horário da dieta. E a dieta a gente sempre marca depois que ela foi toda administrada, porque vai que tem alguma intercorrência, o paciente vomita, passa mal, e aí você vai ver que não foi os 200 ml. Então, você vai marcar 200 ml se ele não fez as 200 ml de dieta, né? E aí, depois eu vou marcar às 11. Então, às 11 horas. Mais 200 ml. Tá? Aí, eu vou marcar a água também que eu fiz no meu plantão. Então, a água dele foi às 9 da manhã. Vou marcar aqui, 9 da manhã, 150 ml, tá? Aí, medicamento, eu vou marcar aqui, medicamento EV, tá? Que foi administrado endovenoso. Então, vamos ver as medicações que a gente deu. Então, deixa eu ver aqui. Medicamento às 10, né? A gente vai ter administrado às 10 horas. Aqui. Rocefin. E aí, aqui a gente tinha marcado a dipirona às 10 também, tá? Ele tomou às 10 horas também. Então, são 120 ml do Rocefin e mais 20 ml da dipirona. Tá? Eu marco só 10 ml da limpeza para entrar, porque na saída eu vou usar do Rocefin. Então, são 140 ml, tá? Então, aqui eu vou marcar às 10 horas, 140 ml. Aí, a outra medicação eu vou fazer meio-dia, que é a Micacin. Então, meio-dia são mais 100 ml, mais 20. Então, são 100 ml, mais 20. E mais o Tramadol. Tramadol, meio-dia. Não, Tramadol, meio-dia é 230. Tá certo. 100 ml da bag, mais 10 da... É porque, na verdade, essa parte dos 20 ml da limpeza, por exemplo, você vai colocar a medicação, você faz 10 ml, limpa, faz a medicação. Se eu vou entrar com outra medicação, aí eu faço a limpeza de novo, faço uma outra medicação de 100 e por último eu faço a limpeza, tá? Então, aí no meio desse intervalo, a gente usa 10. Então, esse daqui é menos. Então, vai dar 230. Não sei se vocês entenderam, mas se não entender, aí depois vocês me perguntam também, porque assim, na verdade é isso. Se eu vou aplicar uma medicação logo após a outra, então eu vou usar 10 ml aqui desse, eu vou usar 10 ml, vamos supor, para fazer a limpeza, 10 ml, não sei porque eu marquei 100. 10 ml eu faço a limpeza, tá? Aí eu aplico lá a medicação, 100 ml. Aí eu pego, faço uma limpeza de novo, vai 10 ml. Aí eu aplico a medicação de novo, 100 ml. E no final eu faço a limpeza de novo, 10 ml. Então, no final das contas, eu usei 10, 20, 30, tá? Não, porque se a gente vai fazer uma medicação que não tem intervalo, são os 20 ml. Mas quando tem intervalo, que a gente faz a medicação sem intervalo, sem terminar um já vai fazer a outra, aí a gente só vai usar os 10 ml, tá? Então, vai dar 230 que eu anotei aqui. Aí, depois a gente vai anotar o soro. Então, o soro, a gente não começa a marcar às 7 da manhã, nem às 8, tá? Ele vai ter início às 8, então a gente marca aqui início, só início, às 8, na hora que faz a troca. Eu não marco aqui, porque não foi administrado ainda, eu coloquei às 8 da manhã, né? O soro. E aí, depois eu vou marcar. Eu vou marcar o soro, eu tenho que marcar o item 6 e o 3. Esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. O 6 e o 3, tá? Porque tem esse outro soro que a gente administrou em 4 horas, que foi às 4 horas do período da manhã, tá? A gente já colocou na parte da manhã, se o médico pediu, a gente colocou
junto com outro soro. Então, iniciou os 2 soros juntos. Então, deixa eu pegar minha calculadora aqui só pra ver se tá certinho. Então, assim, esse soro que a gente administrou em 4 horas vai dar 250 ml por hora, tá? Cada 1 hora são 250 ml. E esse soro aqui, que a gente dividiu por 12, ele vai dar 87, que é essa continha que a gente fez, né? Pra saber quanto tempo dá em 12 horas. Então, 87 ml por hora. 87,5 por hora, tá? Então, a gente tem que fazer essa conta pra saber. E aí, a gente vai colocar lá os 250 mais os 87,5, tá? Que dá 337,5. Então, a gente vai marcar aqui as 9, que aí dá 8 às 9 correu, 337,5, tá? Das 9 às 10 correu mais quanto? 337,5. 337,5 das 10 às 11, das 11 à meio-dia, 337,5. Só vai dar alguma diferença se tiver alguma intercorrência, né? O paciente tirou, arrancou, aconteceu alguma coisa, aí isso aqui vai ter uma diferença, mas aí a gente tá fazendo exato por causa que não tem como saber, né? Isso aí só no plantão, tá? Então, essa conta do soro aqui, nunca esquecer, se tiver mais que um soro, você faz as contas junto pela questão do horário. Tem que dividir o ml dividido pela hora, tá? Mesma coisa aqui. Ml pela hora vai dar isso aqui, 87,5. Então, a gente vai marcar isso. E aí, como que você vai marcar? Aqui, deixa eu ver. Tá vendo? Aqui, ó, a gente tem a linha. Aqui, assim, ó, do primeiro horário. Então, às 7 da manhã, vou colocar ela em amarelo aqui pra vocês saberem. Vai até aqui no final. Então, você colocou aqui assim. Então, eu vou somar tudo que tem nessa linha. Então, o total aqui vai dar 200 ml. Às 7 da manhã foram 200 ml. E assim eu vou fazer em todos, tá? Então, 200 ml. Aqui não tem nada às 8 horas. Às 9 entra 487,5. Porque eu vou somar os 150 ml mais esse, tá? Então, vai dar 487,5. Às 10, eu vou somar 140 mais 377,5. Vai dar 477,5. Às 11, eu vou somar os 200 mais os 337,5. Vai dar 537,5. E ao meio-dia, eu vou somar os 230 mais os 337. Que vai dar 567,5. Tá? E esse aqui aí, depois eu faço a soma total aqui. E aí, vai dar 2.270. Ixi, alguém quebrou alguma coisa. Não sei se foi na minha casa. Então, 2.270, tá? Então, ó, só pra entender, tá, gente? A gente vai somar o que tem na linha, pelo horário, e coloca aqui no total. E no final, a gente soma. Aí, aqui do lado, vai estar as perdas, tá? No caso, na folha aqui, veio escrito pra gente... Deixa eu ver se nessa drenou... Ah, aí vai ser essa folha aqui, ó. A gente vai ter que usar as 3 folhas. Porque precisa... Cadê a folha do... Peraí, gente. As perdas é esse aqui que a gente anota. Tá? Então, vai ter que fazer isso aqui pra saber qual a perda que ela teve. Ou se tiver marcado alguma coisa de um dreno, alguma coisa assim, tem que marcar aqui as perdas, tá? E aí, você vai fazer o quê? Vai fazer... Aqui é positivo, certo? Foi que ela recebeu, então aqui é positivo. E as perdas, então vou jogar aqui, vai. Menos 300, ela perdeu menos 300. De diurese, urinou menos 300. E drenou menos 550, tá? Então, vai tá lá, vai ter um papel que vai dizer se ela drenou, se ela urinou e tal. Então, vai tá lá. Então, aqui ela perdeu e aqui ela perdeu. Então, a gente vai fazer esse menos esse. É a ganho, é a perda, né? Menos o ganho. Então, ela vai ficar com 1.970 ml, tá? E aí, depois eu vou fazer essa perda nesse ganho. Então, ela vai ficar aqui com 1.420. No total, ela vai ficar 1.420 positivo. Por quê? Porque ela ganhou mais do que perdeu,
tá? Então, vai ter que ter esse total. Então, no nosso horário de plantão, a gente vai fazer esse esquema dessa linha só. Almoçou, não sei se vai ter almoço para período da tarde. Ou se a gente for continuar a mesma coisa. Continua aqui no período da tarde, tá vendo? Tem a 1h, as 2, tem continua até o final, tá? E aí, aqui no final de tudo as contas, é a mesma coisa. Tá vendo que é um total da manhã, da tarde e da noite. Então, você somar tudo, desde aqui de cima, vem somando tudinho aqui e coloca o total. A mesma coisa aqui, tá vendo? Tudo que veio de água é total. E assim vai. E aí, faz a mesma conta. Tanto aqui também, você vai anotando todas as perdas, o total de perda. E faz a mesma conta. Esse, o positivo, você tira do negativo e vai pondo aqui. Entende? Você coloca aqui em cima o total dessa linha aqui, por exemplo, deu 2.000. Vamos supor um exemplo. Então, você vai colocar aqui. E aqui embaixo, onde tá esse quadradão aqui, a gente já faz a conta da perda com o ganho para pôr o resultado final aqui. Tá? E aí, depois vai ter um final aqui, ó. Uma conta total final aqui. Tá? Mas eu acho que elas não vão pedir para fazer o total de todos os períodos, porque não vai dar tempo na questão do horário. Então, acho que elas vão pedir só o período da manhã, ou da tarde, ou da noite. Então, a conta é essa aqui, tá? E aí, o balanço hídrico, balanço de irrigação, é assim. Foi infundido 1.000, certo? Infundiu 1.000 aqui. E foi drenado 1.000. Então, aqui... Quer ver? Peraí, deixa eu pegar aqui, pra me localizar. Então, aqui. Foi infundido 1.000. Perdeu 1.000. Vai ficar com 0. Tá? Infundiu 1.000. Drenou 1.500. Então, ela perdeu 500. Perdeu 500, tá? Aí, você vai continuar aqui. Mesma coisa. 1.000. Drenou 1.050. Então, é os menos 550, porque eu continuo, que é a perca dela, menos 550, tá? Porque de 1.000 para 1.000, 0. Então, sempre aqui, tá? Então, 50. 1.000 para 1.000, 0. Continua menos 550. 1.000 para 1.000, 0. Continua 550. Aí, vai ter outros valores que eles vão pôr, óbvio. Não vai ser tão fácil assim da gente decorar isso, por isso. 1.000. Perdeu 750. Então, ela teve um ganho de 250, tá? Então, eu vou marcar aqui 250, aqui vai estar, o balanço vai estar menos 550. Então, ela ganhou 250, eu vou tirar dos 250 desses menos 550. Então, ela vai continuar negativa ainda. Menos 300 negativo, tá? Que foi a diurese até que eu marquei aqui, ó. Foi dessa folha, porque, na verdade, quando a gente for fazer essa parte que ela for dada aprazamento, a gente vai ter que fazer o balanço de irrigação também. Porque a gente vai ter que saber as perdas dela, tá vendo? Esses 300 que eu marquei de perda aqui ao meio-dia, foi essa perda aqui, do balanço dela da diurese, tá? Então, a gente com certeza vai ser 3 folhas, a prescrição médica, o balanço de irrigação e o balanço hídrico, tá? Que eu preciso saber o que perdeu para depois anotar na minha folha de balanço hídrico. E aí, assim, você continua, tá? Infundiu 1.000, perdeu 1.700, né? Então, ela tá negativo, que ela perdeu mais, né? Então, tá negativo 700, né? Que ela perdeu mais 700. Ela só vai dar positivo quando o valor dela for menor que o infundido. Se ela for maior, é sempre negativo, tá? E aí, você vai fazer menos 700, menos 300, vai dar menos 1.000. Tá? E aí, continua, tá vendo? Aqui ela teve um ganho, ó, tá vendo? Então, o ganho só é positivo quando ele é menor que 1.000. Se ele for maior que 1.000, é perda. Se for menor, é positivo. Então, infundiu 1.000, só perdeu 140. Então, ela tá aqui com um ganho positivo em 860. E aí, esses 860 positivos, a gente vai tirar daqui. Mesmo assim, ela vai continuar negativa, 140. Aí, assim, sucessivamente. Então, só lembrar que quando a gente tem menos que 1.000, ela tá ganhando. Então, é positivo. Se ela tiver mais que 1.000, ela tá perdendo. Então, é negativo, tá? E aí, sempre não esquecer assim, ó, de você... Às vezes, pode acontecer, você tá ali nervosa. E vamos por aqui... Vamos supor, eu vou fazer o de baixo, 1.000, 1.400. Então, aqui é menos 400. E aí, no nervoso, você colocar os menos 400 aqui, sem fazer a soma com o de cima.
Você tem que fazer o balanço da soma de cima. Se você não fizer isso e colocar os menos 400 aqui, aí vai te dar erro até o final da sua conta, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Se deu menos 400 aqui, você tem que somar com os menos 140 aqui. Se for positivo, a gente faz a conta. Se é negativo, soma aqui 400, vai dar 540 negativo, tá? Então, é isso. Se aqui, por exemplo, fosse mais 140, então eu tiraria 400 menos 140, daria 260. Então, aqui ficaria menos dos menos, assim seria negativo ainda, né? Porque ela teve mais perda do que ganho, tá? Mas aqui, como ela teve perda e aqui ela teve perda, que é negativo, aí vai ficar, continuar negativo, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta, pra eu poder esclarecer, assim, conforme eu posso. Porque eu também não... Gente, eu sei as coisas assim, mas na hora da prova eu me perco, tá bom? Beijo.